Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Até que enfim chegamos ao nosso último encontro, né? Hoje nós estaremos falando sobre a última parte do sonho de Nabucodonosor. E é um prazer tê-los aqui conosco, você que está aqui presente e você que está nos acompanhando. Aproveite essa oportunidade para você aí convidar as pessoas do seu contato. Hoje nós estaremos fazendo aqui um breve fechamento de todos esses nossos encontros aqui. Acredito que ele foi de grande valia para você que está nos vendo e nos assistindo. E você pode tirar suas conclusões também, né? Lendo a palavra de Deus, fazendo uma pesquisa histórica, aos recursos que nós temos hoje de pesquisa, de busca de tecnologia. Então, acredito que você conseguiu ter uma ampla visão destes acontecimentos proféticos, né? Nós vamos iniciar fazendo uma oração. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor nos permitir abrir a Tua palavra e conhecer mais do Teu poder, ó Pai, dos Teus mistérios, do que o Senhor tem preparado para esses dias. Nós só temos que te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos, hoje eu tive a alegria de não trazer meu óculos, aí a vista fica meio embaçada. Mas dá certo, no final tudo dá certo, né? Nós vamos então dar continuidade. Sempre a gente traz a menção, o texto de Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E nós temos tido também recebido uma conscientização de que os servos do Senhor nem sempre ou na maioria das vezes não são aqueles que estão na mídia, viu? Que são populares. Porque quando se fala da palavra de Deus, a popularidade cai, se é que você fala com sinceridade. Então, com certeza, quando se fala a vontade de Deus para o homem, isso não é assim a sua carne, né, ao mundo, uma coisa muito prazerosa, muito vantajosa. Mas os servos do Senhor estão espalhados por todos os cantos dessa terra e eles têm recebido de Deus um direcionamento e têm passado estas informações onde quer que eles estejam para mostrar a respeito do que Deus tem feito e do que Deus há de fazer nesses dias, né? A gente está sob pressão, pressão sob pressão, só se fala agora em peste, né? A gente estava comentando até aqui há pouco que as pessoas agora já estão apavoradas só em pensar que tem aí o vírus da varíola do macaco, né? Não estão deixando nem os macacos sossegar, ficarem em paz, os coitados, né? Mas faz parte. Então nós precisamos aprender sobre estas coisas. Nós vimos, Daniel foi o livro que nós baseamos, é o sonho de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, onde está todo aquele desfecho. Já não estamos lendo mais o capítulo todo, porque já decoraram de tanta gente ler, né? Mas o primeiro versículo diz: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. O que acontece exatamente com muitas pessoas, às vezes têm os seus sonhos e acordam e não conseguem mais dormir, porque aqueles sonhos, eles vêm mexer com a sua estrutura, né? Também o versículo, lá para o versículo 28 já vai dizer assim: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente
quando estavas deitado, foram os seguintes. Nós já lemos também as outras partes do corpo da estátua, né, que foi colocado. Os metais que vêm nesta estátua, nós procuramos chamar a atenção para todos que existem 4 partes, né, 4 metais nas 5 divisões de tempos em que houve uma ação na terra de um domínio de forças de Estado, né, dominando sobre o mundo. Então nós temos as 5 partes, mas temos só 4 metais. E nós fizemos essas menções, né? E no sonho ele vai exatamente dizer, no versículo 31, e diz: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se. Versículo 34, repetindo: enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, né? Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Então ele vem exatamente aqui discorrendo para nós a respeito dos tempos, e quando chega aí na parte dos pés, ele vai falar para nós que é o último momento de domínio humano, de domínio que se concretizou, se consolidou através de nações dominando a terra. E aí vai falar exatamente do último domínio, certo? E depois disso haverá um domínio, mas esse domínio não será mais por mãos humanas, será o próprio Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, ou o próprio Jesus, podemos dizer assim, aquele que há de reinar sobre esta terra. E aí tem uma história que nós não vamos adentrar nela hoje, né? E ele diz, versículo 40, finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Preste bem atenção, ele diz, será um reino dividido, não será um reino unido, tá? Mas ainda assim terá um pouco de força de ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino, né, será em parte forte e em parte fraco. Ele diz forte, mas ele já não é uma parte do pé tão pronta a avançar, porque tem o ferro que dá uma mínima sustentação, porque já não é todo o ferro preenchendo o pé, nem os dedos, mas é uma parte do ferro apenas para dar uma mínima sustentação, porque ele também está composto, ele está misturado, entre aspas, com o barro. E barro não tem força para nada, né? Barro não consegue sustentar nada, é fácil de ser destruído. Isso quer dizer que não podemos esperar, quando olhamos assim, nós não podemos esperar que haverá um reino ou uma
uma associação de reinos, como muitos falam, né? Que dominará e será muito forte. Não, porque aqui já nos dá uma demonstração de que estes reinos que terão a condução de maior parte desse planeta, eles serão frágeis, certo? Serão fracos. E o próprio texto continua dizendo assim, olha, repetindo o versículo 43, diz, e como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará assim como o ferro não se mistura com o barro. É claro que ferro e barro nunca vão misturar, tá? Fez só uma arrumação ali e o barro endureceu e o ferro ficou ali. Mas se houver qualquer movimento mais forte, mais brusco, o barro se quebra e os pés ficam desprotegidos, né? Ficam frágeis e cai tudo. Por isso é que não é o que muita gente espera. Houve-se muita cogitação de que esses 10 países seriam o antigo mercado comum europeu, né? Porque aí quando começou a se formar, ia ter 10 nações, e essas 10 nações iam dominar o mundo. Não haverá domínio como muita gente está esperando, viu? Não é dessa forma como nas outras partes da estátua nós podemos comprovar, tá certo? Aí diz, na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo, dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então aqui nós já começamos a ter uma percepção maior sobre o que está acontecendo, né? E eu vou pedir então o nosso Gabriel, né? Que não é o anjo mensageiro, mas é o nosso homem da mídia, que vai colocar aqui agora as imagens. Essa primeira imagem nós vimos desde o primeiro dia, ela nos acompanha, né? Você já deve ter sonhado até com ela, porque uma estátua desse jeito, com um homem olhando desse jeito para você, feio como todo, então você tanto vê, já deve ter sonhado com ele esses dias, certo? Ok? Mas ele é o histórico, né? Ele traz, olha, vocês perceberam lá, Babilônia, Medos e Pérsia, né? Medos e Pérsia, porque tem os braços, são os 2 braços que fazem a união dos 2 reinos. Aí tem o ventre e as coxas ali, que é a Grécia, que depois ela subdivide em 4 outros reinos. E também nós temos as pernas, que vai falar do Império Romano. Esse Império Romano foi dividido no ano 395 depois de Cristo e se formou 2 impérios, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. O que é que nós vamos seguir hoje para os pés que está ali, né? Então nós temos os pés que, olha, ele colocou na figura ali misturado barro com ferro, certo? Eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo ali, mas está ali mostrando que a pedra, né, sendo lançada lá nos pés e vai quebrar, é bem fácil quebrar, é ligeiro demais ali, viu? Precisa muita coisa não. Então esta aí foi a imagem do sonho que durante estes 5 encontros nos perseguiu para podermos mostrar para todos, né? Então passa a próxima aí. Aí nós vimos mais uma, né? Mostrando os tempos também, ó. Babilônia, o período, todas elas o período. E aqui, olha, 476 depois de Cristo foi a época em que o Império Romano perdeu sua força total, viu? Perdeu sua força total. Tem uma coisa que chama atenção para a gente na estátua, certo? Em todas elas, você vai perceber que além do domínio humano, tá? E aí quando a gente vai colocando essas ideias, é para que você forme
um pensamento e estude, tá? Todas elas tinham uma característica, além das lideranças, certo? Os estadistas e tudo mais, as guerras, né? Tudo foi vencido por guerras, né? Dominando um sobre o outro. Mas você percebe o seguinte, que quando chega na parte das pernas, que é ferro, ela continua para os pés, o ferro não deixa. Então não haverá uma guerra para suplantar as pernas, porque ela continua, tá? Então você já começa a perceber que o ferro, ele perdeu força aqui no ano 476, né? Ele perdeu força, mas ele continuou ainda exercendo a sua autoridade. Agora, eu queria que você prestasse atenção comigo e analisasse o seguinte: todas elas também têm uma coisa comum. São voltados para a questão religiosa, não é? Nós temos aqui na... Estou apanhando aqui, pronto. Com a Babilônia, né? Tem a imagem que eles fizeram lá, o Marduk, né? Tem aqui os medos e persas também, que tinham os seus deuses, certo? Todas elas tinham uma forte questão religiosa, tá? Havia um casamento e eles chegavam a dizer até que os estadistas aqui, né? Os imperadores, os reis, eles chegavam a ter até participação na divindade, tá? Então note que era o preferido, né? Aquela coisa toda, e por aí vai. Quando chega aqui, em Roma também não é diferente. Tem uma questão religiosa também. Roma tinha vários deuses. Os deuses romanos eram os deuses paralelos aos deuses gregos, mas você vê que toda a história desses domínios, mas também toda a história do que nós já conhecemos, tem questão religiosa no meio. Isso nos leva a entender também que quando chegar o pós-476, que vai entrar no período dos pés, tem uma questão religiosa no meio. Tem religião no meio, viu? Tem religião no meio. E é preciso que a gente fique atento a isso. Pode passar, Gabriel. Então nós vimos o primeiro aqui, a Babilônia, né? Na região do Oriente Médio. Aqui tem a faixa de Gaza, aqui tem a confusão da Palestina com Israel. Você viu que durante esse estudo todo, Israel ficou só olhando, né? Na verdade, ele vem para a Babilônia, aí quando começa o sonho, ele já está escravizado, Judá já está na Babilônia, né? Mas aí já não tem mais o que fazer, então vai voltar. Vem aqui depois o domínio, né, dos medos e dos persas aqui, certo? Medos e persas, vem, que hoje é o Iraque, o Irã, né? Porque aqui é o Iraque, aqui um pouco mais para cá, está Bagdá, certo? E aqui então é o Iraque, o Irã, aqui Iraque. Aí, continua aí, Gabriel. Depois... ele sobe aqui ficava para cá, como fosse para cá, né? O Oriente Médio, o Iraque aqui tem uma divisão entre Ásia e Ásia Menor e Europa, né? Já chegando aqui, seria aqui a parte da Europa Oriental, né? Aí subindo lá o leste europeu, onde tem hoje a famosa confusão da Ucrânia com a Rússia, né? Está lá no leste europeu, viu? Mas aí aqui, olha... veio para o domínio dos gregos, tá? Então ele vem numa linha de mudança. Ele vem saindo, como se ele fosse saindo, vem daqui, aí vem para cá, e ele vai, olha, chegando aqui na Grécia, né? E depois, o próximo aí, Gabriel.
Esse aqui é um mapa. Passa esse aqui também, que esse aqui não. Aí pronto. Aí nós chegamos em Roma, olha. A Grécia está para cá. Aí olha, ele vem e vem dominar aqui, olha. Quem vai passar a bola da vez de domínio, que é a quarta parte, né, a gente viu, é Roma. Agora Roma já está desligada do Oriente Médio, tá? Mas ela domina toda a região que nós temos no final do ano 395, nós vimos isso, parece uma aula de geografia, né? Mas é bom a gente saber da geografia também, porque a gente mistura geografia e história, porque na Bíblia tem muito disso. A gente deixa de entender muitas coisas da palavra de Deus, não é, Nonato? Porque a gente não olha para a geografia. A gente não vai olhar para a geografia e nem vai olhar para a história. Aí a gente não entende. E aí a gente cria um monte de afirmações sem entender, certo? Então note que aí, olha, aí aqui ficou o Império Romano, que no ano 395 ele vem e se torna a divisão para Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Para quem vai fazer Enem, para quem está estudando, Império Bizantino, certo? E a capital do Império Romano do Oriente, ou do Império Bizantino, foi Constantinopla. Se vocês, avançando muito, nós vamos perceber que no Império Romano do Ocidente, nasceu, mais ou menos aqui no século IV, a Igreja Católica unida ao Estado. Eu não faço aqui menção de igrejas particulares, porque quando você faz menção Igreja Católica, nós estamos falando de uma Igreja Católica histórica, quando ela nasceu, tá? Então a Igreja Católica, ela nasceu lá por Constantino, teve também lá o Concílio de Nicéia, né? Para os teólogos que estudam lá, um dos primeiros concílios que teve. O primeiro concílio foi aquele que está lá em Atos, se eu não me engano, Atos capítulo 12 a capítulo 13. Lá na igreja de Antioquia, né? Aí depois da primeira viagem missionária de Paulo, por aí eles se reuniram lá em Jerusalém, também teve um concílio lá. Mas teve o concílio de Nicéia, e aí nós temos logo a seguir Constantino, ele cria esta cidade e dá o nome de Constantinopla, certo? Ela recebe esse nome, e aí vem a divisão do Império Romano, que passa a ser Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E também há lá na história uma divisão da Igreja Católica. Ficou a Igreja Católica Apostólica, que lá para a Idade Média foi receber o nome de Igreja Apostólica Romana, né? E aqui em Constantinopla nasceu uma outra igreja católica chamada Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tá? Então são duas, e é muito forte, certo? E todas elas têm como temática o cristianismo, certo? Todas as igrejas, elas têm uma temática do cristianismo, ok? Alguma pergunta? Alguém está sem entender aí? Tá dando para captar mais ou menos ou está difícil? Se quiser perguntar, o dia é hoje, né? Eu não estou conseguindo enxergar nada aqui, porque eu estou sem óculos, mas vai para frente assim mesmo, certo? Então nós vimos isso aí. Pode passar mais uma vez a divisão do império, né? Quando você vê tudo isso aqui, você percebe, quando você vê isso aqui, aí você lê Atos dos Apóstolos, aí você vê as divisões da primeira viagem missionária de Paulo, né? A segunda viagem missionária, a terceira viagem.
Quando você vê as cartas de Paulo, você começa a se sintonizar em Éfeso, né? em Corinto. Então você vai sintonizando nestas áreas, certo? Tá aí, olha. Pode passar. Aqui, olha, é o que nós temos hoje de Europa. A Europa, ela foi se formando no tempo, chamado de continente velho, tá? No início do mundo, os cientistas dizem que era só um continente. E depois de um determinado momento, esse continente foi dividido. Até 300 anos atrás, nós tínhamos 5 continentes reconhecidos. Hoje tem mais um, que é o 6º, então nós temos 6 continentes, né? E cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra, tá? 8 bilhões, temos 6 continentes. O continente mais novo tem 200 e poucos anos, é o chamado continente da Antártica ou Antártida. Aí você que escolhe, tá? O que você gosta mais de dizer, Antártica ou Antártida, né? Aí você vai escolher, tá certo? Ok? Tá dando para entender? Quem está aí na internet, diga aí, se manifeste, diga se está ouvindo, se a imagem está boa, se o som está chegando bem. Dê aí um alô para as outras pessoas que estão também assistindo. E também mostre esse vídeo para outros, que eles possam ter a oportunidade de conhecer um pouco da história atrelada à palavra de Deus. Porque Deus, Ele realiza a sua palavra, Ele traz as suas profecias nos tempos, tá? No decorrer dos tempos. E Ele vai se manifestando. E quando a gente vai aprendendo sobre isso, a gente vai gostando, vai se apaixonando de saber mais. E perceber que Ele tem cumprido fielmente a sua palavra. Nós falamos a respeito das igrejas que ficavam na Ásia, tá? Como nós estamos no último dia e nós queremos fazer o arremate final para a questão dos pés, então a gente trabalha muito em cima das situações geográficas e históricas, né, e o que aconteceu com os outros reinos. Mas a gente também percebeu aí, lendo, que no início, quando Deus criou a terra, Ele puxou um afluente, desse afluente 4 outros afluentes de rio, né? Está lá em Gênesis, e 2 deles, Tigres e Eufrates. Que o que você pode entender é que quando houve o dilúvio, houve mudança, mas os rios Tigre e Eufrates continuaram. Mesmo depois do dilúvio, quando houve mudanças continentais, então esses 2 rios continuaram. E que esses afluentes que vêm da Turquia, que é uma junção ali da Europa, né? Da Europa Oriental com o Oriente, com a Ásia Menor, ali entrando para a Ásia, tá? E ali tem estes rios que saem dali, certo? Agora, quando você abre a sua Bíblia, lá nós já lemos da outra vez, ele diz assim: escreve num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu queria que você guardasse agora esse nome, Laodiceia, tá? Porque esse vai ser um arremate final dos pés, a igreja de Laodiceia. Quando eu falo isso, os estudiosos, aí os teólogos, aqueles que buscam conhecimento, os professores da escola bíblica que se esmeram, né, em aprender, já ligam logo, tem alguma coisa a ver com morno. Porque quando a gente fala em Laodiceia, tem a ver com frieza, né? Mas não é só frieza. Tem mais coisa do que frieza, certo? Mas quando você abre a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 9, versículo 14,
diz assim: e ele disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Se eles estão amarrados, eles estão presos. Se estão presos, não foi Deus que prendeu os seus, prendeu do outro lado. É assim que a gente interpreta. Mas está mandando soltar. Mas tem um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, porque o objetivo aqui foi salientar o rio Eufrates e a questão misteriosa, não é mística, misteriosa, mas profética, testemunhal, que acompanha toda a história e vem daquela região, certo? Mas quando você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 12, diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente, né, do lado de lá, em busca de Israel, porque ainda vai chegar, viu? Certo? Então, observe. Só um minutinho. Então, observe que ele está dizendo que esse rio vai secar. Alguns estudiosos, eu não consigo conceber desse jeito, mas isso serve como gatilho para percepção. Alguns estudiosos dizem que o rio Eufrates está secando já. Mas a culpa, agora ele diz, a culpa do rio Eufrates está secando é da Turquia, do Iraque e da Síria. Você vê na Bíblia a Síria o tempo todo. Ela tem alguma coisa sempre contra Israel. Tá? E você vai ver o Iraque também. Não é? E o mais forte é o Irã. Tá certo? Então ele diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então toda essa região é onde este sonho de Nabucodonosor foi mostrado o cumprimento profético para a entrada da pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e lançada aos pés. Veja aí, se eu souber responder. Nonato está aqui, né? Oi. Nonato está aqui. O irmão Anderson Lopes perguntou: os pés de ferro e barro do sonho têm relação com as 2 igrejas católicas mencionadas no estudo? O Anderson, você me permite deixar para responder no final, porque eu vou falar sobre isso aí, tá joia? Mas obrigado pela participação, tá certo? A Vitória Camille perguntou: qual a importância do livro de Daniel para os dias de hoje? A importância do livro de Daniel para os dias de hoje é total, porque o livro de Daniel, quando você lê, parece que você está lendo Apocalipse, certo? Apocalipse o que é? É a revelação, o livro da revelação, né? De quê? Dos acontecimentos até a eternidade. Agora, eu queria chamar a atenção, boa pergunta também, viu? As duas são muito boas. Agora a questão da Vitória, eu estava pensando a respeito disso, porque Daniel, quando ele tem a visão, ele pensa em Israel, certo? Ele pensa em Israel. Mas quando João tem a visão, ele está vivenciando a igreja, mas também ele está falando de assuntos concernentes a Israel. Então, há diversificações doutrinárias, que eu não vou entrar nesse método aqui, não dá tempo, mas só para chamar a atenção, para aguçar, é que muita gente diz que hoje é só a igreja, Israel está acabado, não tem nada.
Não tem mais nada a ver com Israel. Mas quando você lê Daniel, Daniel está focando em Israel. Quando você lê João, João está no período eclesiástico, igreja, mas ele está mencionando tribos de Israel. Porque a igreja não tem tribo. A igreja tem povos, línguas e nações. Nós não temos tribos. Tá? Tribo foi para o povo de Israel. É uma identificação do povo judeu, tá? Então é muito importante, viu? Obrigado pelas perguntas. E eu espero ter conseguido dar vitória. Daqui a pouco, Anderson, a gente volta aqui para a sua, viu? Tá certo? E Zacarias diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Preste bem atenção, falando de Jesus. Zacarias parecia que estava vendo era Jesus. Isso mais de 300 anos antes de Jesus. Não era nem o Zacarias, marido de Isabel, não. Porque muita gente, não, esse Zacarias é o marido de Isabel. Ainda que fosse, ele não tinha visto Jesus. Ele só teve o prazer de ver um pouco de Jesus, né? Criança. Mas o que estava vendo aqui? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Quem vai destruir? Jesus. Aqui diz que ele destruirá os que não se voltarem para ele, né? E ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz a todas as nações, e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Note que ele fixa Eufrates como um ponto de partida para ele dominar tudo. Isso quer dizer para nós o quê? Que o Jesus Cristo não vai descer em Brasília, como muitos esperam, viu? Jesus não vai descer em Brasília, não vai descer em Nova York, tá? Mas ele vai descer onde ele foi assunto aos céus. De onde ele subiu, ele vai descer. Certo? Está lá perto Está em Atos, né? Mas é porque as pessoas ainda esquecem, né? É muita coisa na Bíblia, né? Então, olha, o ferro e o barro, aqui, deixa-me ver aqui. Os elementos pés e artelhos, em mistura de ferro e barro, constituem o objeto da nossa atenção no presente momento, né? Qual seria o correspondente histórico para o elemento barro nos pés e dedos da estátua? Qual seria esse elemento? Quando a gente fala em barro, do que é que a gente lembra? Da gente, do ser humano. Porque está onde? Façamos. E a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. O pó é areia, mas não é só areia não. Ela é uma areia que ela está recheada de elementos, né? Ferro, cálcio, fósforo. E isso se encontra onde? No barro. Então, o barro, preste bem atenção agora, viu? Olha só, Anderson, como é interessante. O ferro, a gente percebe que se trata de nações, né? E ele vem ali os pés. Mas o barro, a gente percebe que se trata de homem.
não é o anticristo que foi gerado, tá? Não é o espírito maligno, não. O anticristo que vai estar agindo na terra, ele é 100% humano. Nós falamos na mensagem de domingo que Jesus é 100% Deus e 100% homem. O anticristo, ele vem 100% homem e 100% demônio. Por isso ele vem com muita liberdade para agir. Ele vai agir. Jesus Cristo, preste bem atenção, Jesus Cristo, apesar de alguns se aventurarem a dizer que ele fez coisas antes de começar o seu ministério, mas Jesus Cristo só começou a desfrutar, a se lançar, a demonstrar quem ele era aos 30 anos, fazendo um ministério de 3 anos e meio. O anticristo terá 3 anos e meio de bondade e 3 anos e meio de muita maldade, né? Então ele, para a gente entender, então, mas o anticristo será de barro, será ser humano. Por isso que os pés, ele tem ferro e barro, porque é uma mistura de nações com alguma dureza, alguma fortaleza, mas que será feito aliança com anticristos, ou um anticristo e várias pessoas ligadas a ele, tá? E aí nós vamos continuar a respeito disso, nessa leitura aí. E eu estou colocando esse subsídio para chamar a sua atenção, para você pensar e você pesquisar, para você estudar, certo? Eu não vou me aventurar a dizer uma coisa exata, é isso, porque não compete a mim, tá? E eu não tenho essa autoridade, mas nas pesquisas da palavra de Deus e da história, porque a gente aprende que a Bíblia, ela explica a Bíblia, não precisa você sair correndo atrás de outras pessoas, quem quer que seja, para explicar, não. Ela se explica, tá certo? Ok? Então, olha, qual seria o correspondente histórico? Elemento barro, pés. O que seria esse elemento? Essencialmente diferente na estátua, que até então era apenas de natureza metálica. Era de metais, né? Mas aqui, o quarto reino se revelou que é a continuidade do quarto reino, Império Romano, que se dividiu em Romano do Oriente e Ocidente. Ele se manifestou, né, de uma forma frágil, né? Ele se revelou forte e fraco. Qual o sentido da frustrada união mediante semente humana de ferro e barro nessa história? Você vai perceber quando nós fizemos a leitura que esses reinos, eles não terão uma unicidade, não serão assim, formarão uma liga, não, tá? Uma força-tarefa, uma aliança. Eles continuarão sendo reinos individuais, mas eles terão contratos de ajuda. Você, quando vê, estudando a questão de economia internacional e essas coisas todas, você vai perceber que existem hoje contratos e mais contratos formados entre eles. Contrato para fornecimento de gás, de petróleo, contratos para parte econômica, contrato financeiro. Houve o quê? Na Europa, um avanço na unificação de moedas, mas como o barro e o ferro não se mistura e é muito frágil, já se desmoronou uma parte disso, porque
a Inglaterra já não quis mais participar dessa parte monetária, de estar no bloco, está entendendo? Então, é para mostrar a fragilidade, que é nessa época de fragilidade, porque não há domínio total, como nas outras fases históricas mostradas, certo? Agora, o que nós podemos tirar de atenção é que tudo foi levado para... colocou o último, foi, Gabriel? Ou não? Faltam 2? Coloca o próximo. Pronto. O que nos leva... Aqui está mostrando, olha, a Europa, certo? Dos continentes é o mais desengonçado, né? Você já viu como o continente da América, né? América do Sul é bem direitinho, né? Dá para fazer assim. Olha aí como é que é esse continente europeu. O bicho é todo torto. O bicho é todo desengonçado, né? O africano é bem direitinho, né? Mas note que tudo no mundo passa por aí, viu? Tudo no mundo passa por aí. Os tribunais de julgamento internacional ficam aí, na Europa, tá? Agora, isso nos leva a crer totalmente que o domínio que vem dos pés de ferro com os dedos de ferro misturado com barro é a Europa. É a Europa. Agora, nós não podemos identificar que seja... são esses países tal. Mas pode ter certeza que um dos países é onde Roma está. E onde Roma está, existe uma palavra em Apocalipse, eu não vou abrir, fala sobre as 7 colunas, os 7 montes, onde está a cidade. Tá? Existe na Roma, existe na Itália, dentro da Itália, que é um país, existe um outro país também. Nós temos 2 países que eles, para uns é considerado país, e para outros não, mas são países. Certo? E um deles é a Palestina, que não tem território, mas tem povo, tem língua, tem religião. O outro é o Vaticano, que é um país, é uma praça, mas tem leis próprias, certo? É um país europeu, tá certo? Então, para a gente seguir para uma possível conclusão, hoje nós nos encontramos assim. Os pés de ferro e barro dá certo? Eu não coloquei aqui a interrogação, né? Ou dá certo? Parece-me que Deus quis dizer que não dá, porque não tem como misturar, só se for Ele, e Ele não vai misturar. Ele deixou apenas aí para permanecer a estátua por um pouco de tempo em pé, porque o barro não ia aguentar também esse tempo todo, né? Agora, observem aqui, eu fiz aqui só, eu sempre coloco algumas coisinhas aqui nos meus rabiscos. Hoje, a população do mundo tem cerca de 8 bilhões de pessoas. A gente não consegue imaginar o que significa isso. Mas é gente, 8 bilhões. São 195 países no mundo, 6 continentes. Dos 195, 50 países estão na Europa, onde concentra a passagem de tudo que nós podemos imaginar é na Europa. As reuniões, toda a parte para o mundo, a base das Nações Unidas, da OTAN, tudo está aqui na Europa, né?
Mas, como eu falei há pouco tempo atrás, sobre a questão da estátua e várias partes e o envolvimento religioso, pasmem que o mundo continua muito religioso, certo? Aí nós temos 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões, levando o nome de cristianismo, nós temos cerca de 2,1 bilhão de pessoas, levando o nome de cristianismo. Não estou dizendo que está no céu, não, vai para o céu, não. Mas que estão rotulados como cristãos, 2,1 bilhão. Quando a Roma está perdendo poder e que vai se acabar, Constantino casa a religião com o Estado. Esse é um casamento. Esse casamento nós lemos no Daniel capítulo 2, dos pés, né? Falando dos pés. Mas esse casamento, ele vem já sendo feito antes até mesmo da queda de 476, do ano 476. Houve o casamento. Então observe o seguinte, que de lá para cá, a religião, e no caso o cristianismo, exerceu uma grande influência e dominação. Agora, esse cristianismo, que eu não posso dizer que é o cristianismo de Jesus Cristo, ainda que tem uma roupagem dele, matou muita gente, perseguiu, destruiu, continua perseguindo, continua matando. Então nós não podemos dizer que este cristianismo é de Cristo, mas é cristianismo e é religião. Então, todo cristianismo que quer exercer alguma espécie de domínio, ele está inserido no casamento dos pés de barro com o ferro. Mas, além do cristianismo, surgiu, por volta do ano 630, século VII, o Islã, com Mohamé, né? O Islã tem hoje, o Islã, ele já é um pouco mais novo, né? Porque o cristianismo, há quem diga que é lá do século I, né? Com a igreja de Antioquia, onde os que foram chamados pela primeira vez de cristão, né? Aí diz que é lá do século I, cristianismo. A divisão religiosa vem depois, certo? O Islã, que é um pouco mais novo, ele já tem 1,8 bilhões. Juntando os dois, dá 4 bilhões. Só essas duas religiões aqui, dá 4 bilhões, que daria metade dessa aqui. Então, nós temos um casamento. Mas Islã, o islamismo e o cristianismo não se unem. Aí eu digo para você, vá lá em Dubai. Vá lá em Dubai, que você vai ver mulheres de burca, que ninguém vê nada, e com mulheres com shortinho desse tamanhozinho. Tudo andando junto. Então, as coisas caminham para casamentos. Por quê? Porque há interesses envolvendo tudo isso. E estes interesses é que está formando estes pés
para esse último momento. Então nós vemos falar de muita religiosidade, muita religião, muitas práticas religiosas e de várias maneiras. Mas coloque isso na tua cabeça, toda religião, todo grupo religioso, todo grupo que mantém algum tipo de ideia religiosa, que quer exercer domínio, ela não vem de Jesus Cristo. Mas ela vai fazer parte dessa... quer fazer uma pergunta? O irmão perguntou, diz o evangelista, perguntou: boa noite, a igreja estará na terra durante os 3 primeiros anos e meio da tribulação, no caso, os pés de ferro com barro? Eu não vou te responder, é o Dias Evangelista? Eu não vou te responder porque existem correntes doutrinárias que são divergentes, tá? Então, eu estou me atendo, me perdoe não querer entrar nesta seara, apesar de eu ter um posicionamento muito sólido até hoje, mas eu não queria entrar nesta seara, tá? Mas vamos se ater aqui. Obrigado pela pergunta, mas como a ideia é só a gente falar sobre a estátua de Nabucodonosor, vamos deixar aí a igreja do Senhor Jesus Cristo sossegada, né? Nesse momento, tá certo? Ela vai estar em muita paz. Com paz eu garanto que ela vai estar, viu? Deixa eu ver aqui. Estou chegando ao final. Então nós vimos essas duas igrejas, mas quando você junta mais a igreja copta, apostólica armênia, a de Eritreia, a ortodoxa de Siríaca, a ortodoxa indiana e a ortodoxa etíope de Tairredô, então você tem um avanço além dos budistas, né? Que aí já é uma outra esfera, mas o budista, apesar de ser uma religião, não é uma religião de domínio, certo? Mas aqui nós encontramos todas estas aí que se envolvem, e a maioria delas professam o cristianismo, certo? Então, voltando aqui, rapidinho, talvez eu passe 5 minutos. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, não é unido. Então, eles vão para parlamento, vão votar, mas nunca vai haver uma unicidade entre eles, porque a palavra de Deus diz, você não vai encontrar uma Europa unificada, nunca, como muitos esperavam, porque é o que a palavra de Deus diz. Mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na história da Europa, foram feitos vários casamentos, de princesa de um lado com príncipe de outro, tentando fazer ali, manter unido, mas nunca conseguiram, e não vão conseguir nesse final dos tempos, certo? Apocalipse diz assim para a gente. Então, onde está Apocalipse? Apocalipse ele está no movimento religioso casado com o movimento econômico para dar a formação dos pés de barro. Então será religião com economia mundial andando juntas para dar sustentação, tá? A essa última, porque é frágil, mas ainda tem uma sustentação. Aí quando a gente lê Apocalipse,
e ler a última carta, que para um posicionamento profético é a última igreja da história, que é a igreja dos pés de barro e ferro, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva são essas palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim como você é morno, aí onde está. Não é frio nem é quente. Nem é barro nem é ferro. Tá? Aí ele está dizendo: assim, porque você não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou o quê? Rico, adquiri riquezas. Estas igrejas são muito fortes. As igrejas constroem hoje templos suntuosos. Tem igrejas que têm banco particular, viu? E tem vários devedores delas. Empresta dinheiro. Tem igreja dentro de religião. Por isso diz assim: adquirir riquezas e não precisa de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se, para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Tá? Muita gente cega. A gente não está enxergando porque a gente não está olhando para a Bíblia. A gente está olhando para YouTube, apesar de você que está no YouTube, né? Mas não é, estou falando aqui para falar de YouTube, estou falando que quem tem que falar é Bíblia, tem que ler Bíblia, tem que estar com a Bíblia aberta o tempo todo, tá? E ele diz, para que compre, né? Colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir aqui, quando a gente usa muito para pregação de mensagem, né? Eu estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração. Mas não, ele está dizendo para a igreja. Ele está fora da igreja. Do cristianismo de 2,1 bilhões de pessoas, ele está fora. Deus está fora de 1,8 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Mas ele diz mais, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai. Daniel 2:44. Na época desses reis, o Deus dos céus, na época desses aqui que vão estar nesse momento, né? De um pseudo-domínio. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado, nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino, que é o reino de Jesus, durará para sempre. E 1 Pedro 2, só para a gente fechar, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, porque muitas igrejas têm aberto as suas portas, têm cantado músicas da Bíblia, mas têm rejeitado Jesus Cristo. E aqui de 1 bilhão e 800 mil rejeitou Jesus Cristo também. Então, vocês estão rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito
Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair os que não creem. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à imagem, para o que também foram destinados. Então aqui é Jesus Cristo, aquela pedra que foi lançada e que vai dominar tudo, viu? Que Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido esclarecedor em algumas partes. Ore, busque a Deus. Mas, esperando que Jesus Cristo venha ou que a igreja vá, santifique-se e continue buscando o Senhor. Não esqueça de passar esses estudos para mais alguém que talvez seja de grande valia para alguém. Talvez você ache que a pessoa não vai gostar, mas faça um teste e mande para algumas pessoas que você conhece e veja se Deus vai operar na vida dela ou não. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.